turma, bem-vindos a mais um módulo do curso de Técnica e Manutenção Automotiva do IFP. Meu nome é Edivaldo e a gente vai tratar nessa aula de sistemas de tratores, que é, na verdade, o nosso tema foco da disciplina, certo? Aqui, para a gente iniciar, eu coloquei aqui nossa disciplina, que é sistemas de tratores. O período é o do ciclo mecânico de máquinas agrícolas, nesse semestre letivo, e nossa carga horária é de 80 horas, tá? Nosso plano de disciplina, o que tem lá na ementa, ela diz o quê? Que nós vamos tratar de princípio de funcionamento dos tratores, os componentes, a manutenção dos sistemas que compõem os tratores agrícolas de pneus. E qual é o nosso objetivo geral? Depois que acabar a disciplina, o que é que nós vamos realmente obter de informação? Nós vamos aprender a diagnosticar problemas, elaborar e executar planos de manutenção de sistemas agrícolas, todos eles lembrando que sempre o de pneus, certo? Nosso objetivo específico, então, é conceituar as funções do sistema que compõe esses tratores. Nós vamos ler e interpretar manuais e literaturas técnicas, e isso vão ser divididos nessas 5 aulas, onde nós vamos aprender a interpretar esses manuais, que toda vez que se compra um trator, o fabricante manda esses manuais juntamente com esses tratores, e nós vamos aprender que, na verdade, é o grande foco da nossa disciplina, a realizar manutenções no sistema de tratores agrícolas de pneus. Aqui, só para dar uma explanação rápida, que é a nossa bibliografia, nós temos muitos livros de bibliografia que a gente pode dar uma olhada, como, por exemplo, esse Máquinas Motoras na Agricultura, Mecânica Diesel, tá? Nós temos esse outro de Apostilas e Máquinas e Implementos Agrícolas. Nós temos alguns livros americanos também, porque os tratores no Brasil eles surgiram algum tempo depois que já tinha surgido nos Estados Unidos. Então a gente teve que adaptar algumas coisas aqui no Brasil e por isso a gente adota livros também americanos. Além disso, nós temos algumas outras bibliografias complementares, que esses são mais para o pessoal da engenharia de agricultura, onde a gente lá vai ver os tratores, a força que esses tratores eles podem propiciar e qual a funcionalidade deles. E nós temos então o histórico, que isso aqui é o que nós vamos tratar nessa aula especificamente. Vamos tratar dos principais fabricantes dos tratores, que é importante que a gente trate desses fabricantes. E junto com isso eu vou trazer um pequeno histórico de como que surgiram esses tratores aqui no Brasil. Nós temos algumas funções básicas também desses tratores e a classificação geral deles. Nós vamos aprender a identificar um tipo de trator. Então nós temos aí essa introdução dessa nossa aula. E aqui, só para poder dar uma explanada geral, como que funciona, nós temos vários tipos de tratores que eles podem ser verificados e aqui alguns outros tipos de tratores que inclusive são utilizados também para poder puxar implementos agrícolas, certo? Eles servem não só para poder fazer o transporte, mas eles podem carregar materiais na traseira deles. Mas nós vamos ver que tem um lugar específico para poder fazer esse carregamento. Então, um pequeno histórico, que é o que o Amato Neto, que é um grande estudioso da parte de tratores, ele fala, ele diz o quê? Que com o surgimento da agricultura, o homem logo percebeu que a execução das atividades realizadas durante esse cultivo de algumas espécies vegetais, ela não era o suficiente. Então não tinha como eu pegar o homem e ele tá lá no campo toda hora tentando produzir, ele nunca ia conseguir crescer essa produção dele, porque era um trabalho árduo. Então no Brasil, alguns fatores eles acabaram contribuindo para a expansão dessa indústria da agricultura. Então eles começaram a ser implementados a partir nos anos 50, e aí começou o boom aqui no Brasil desses veículos automotores. Então quem é que fabrica tratores aqui no Brasil? Que é de grande valia a gente saber os principais fabricantes aqui do Brasil, não só do Brasil, mas como de fora também, porque isso é importante, porque cada fabricante ele tem o seu jeito de fabricar esses tratores. Então o primeiro fabricante que nós temos é a Agrale, tá? O segundo fabricante nós temos a Caterpillar, que inclusive aqui em Teresina nós temos uma representante dele, que é a Sotrec. Então eles fazem equipamentos florestais, máquinas, esteiras, retroescavadeiras, tanto na parte da construção civil, quanto na parte também da agricultura, do campo.
Nós temos a Agco, que a Agco ela se divide, ela tem a Massey Ferguson e tem a Valtra, que são empresas da Agco, do grupo Agco, então eles também são fabricantes aqui no Brasil. E nós temos também, por exemplo, a New Holland e nós temos a Ford. A New Holland e a Ford, elas fazem parte do grupo CNH Brasil, que esse grupo é o grupo da Fiat. Tá? A Fiat que é o responsável por eles e eles também fabricam tratores aqui no Brasil. Todos esses que eu estou falando são fabricantes aqui no próprio Brasil. Tanto fabricam quanto vendem aqui. Nós temos também a Case, que é uma das maiores fabricantes de tratores aqui do Brasil. E dentro da Case nós temos os subgrupos, que são a CNH, a Farm, a New Holland também faz parte dessa Case. Então a diferença de um trator e outro é simplesmente como ele é feito, como ele é concebido. E além dessa nós temos também a John Deere, que é uma das principais marcas de tratores aqui também do nosso país. Então os tratores agrícolas, segundo o conceito, o que é um trator agrícola? Eles são máquinas autopropelidas que têm exatamente a função de tracionar, transportar e fornecer essa potência para máquinas e implementos agrícolas. Por isso a substituição desse tipo de maquinário pela força do homem. Então, com o desenvolvimento desses tratores, veio que a necessidade de se cultivar grandes áreas para poder produzir esses alimentos. O tempo foi passando, a necessidade de se produzir cada vez mais foi sendo atendida através do implemento desses tratores aqui no país e a mão de obra humana foi sendo deixada de lado. Então, qual o objetivo? Por que eu estou fazendo essa mecanização agrícola? Por que eu estou trazendo máquinas novas aqui para o nosso país? Primeiro, para eu poder aumentar a produtividade do homem. A agricultura está em constante desenvolvimento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente tirando aquele trabalho árduo do homem e implementando essa mecanização agrícola. Daí vem um grande questionamento: será se realmente a mecanização agrícola está tomando o lugar do homem na agricultura? Então, era bom a gente dar um bom questionamento para a gente poder dar uma olhada. Outra coisa também, qual é o objetivo dessa mecanização? Primeiro, tornar o trabalho menos árduo e mais agradável. Então é muito bom, o operador, ele está lá no ar-condicionado, ele não precisa ficar com enxada na mão, tudo que ele precisa fazer, ele vai estar sentado, ele vai estar num ambiente confortável, tá? E além disso também melhorar essa qualidade das operações agrícolas. Porque se eu tenho uma mecanização agrícola, eu consigo fazer uma uniformidade no meu processo produtivo. Então, aqui tem um pequeno histórico da evolução também dos tratores agrícolas. E o trator ele tornou o quê? Uma máquina mais confortável. Nós temos o quê? Nós temos cabines com ar-condicionado. E isso hoje é muito utilizado na agricultura para poder dar o conforto por conta da insolação. Nós temos direções hidráulicas que ela tem uma maior leveza quando você vai fazer o giro. Nós temos os controles de mais fácil operação e atualmente esse trator tem uma maior utilidade e uma maior eficiência do que tinha há muito tempo atrás. Por quê? Ele está em constante desenvolvimento. Antes a gente não tinha esses ar-condicionados, a gente não tinha uma direção hidráulica. Então agora a modernidade desses tratores está vindo só para poder beneficiar os agricultores. Então nós temos algumas funções básicas. Então nós vamos dividir por partes. Quais são as funções básicas de um trator? Primeiro é tracionar uma máquina de arrasto com reboques, que são empregados no transporte de diferentes fertilizantes. Tá? E além disso eu tenho um acionamento de roçadeiras e atomizadores. Atomizadores são aqueles pulverizadores, certo? Que é para poder fazer, por exemplo, jogar a pulverização na plantação para poder evitar a questão de micro-organismos na plantação. Certo? Então essa é a primeira função dela. Então nós temos o quê? A classificação. Se a gente for pegar uma classificação geral dos tratores, a gente pode dividir ele em partes. O primeiro trator, que é o mais simples de todos de se encontrar, é o trator 4x2. Tá? Então o trator 4x2 é o quê? Ele possui 4 rodas, nós temos 2 dianteiras e 2 traseiras, e é possível observar, quando você olha para o trator, como que ele funciona, como que ele se comporta. Por exemplo, nós vemos aí 4 rodas, nós temos as rodas de trás são maiores e as rodas da frente nós vemos que elas são bem menores. Então,
esse trator, quando eu olho para ele, quando eu consigo observar esse trator, eu sei que ele é um trator de tração 4x2. Eu tenho esse outro trator também, que é o 4x2 TDA. O que isso significa? Tração dianteira auxiliar. Pelo próprio nome, a gente já sabe que a tração toda do trator ela não está só atrás, ela também vai ser auxiliada por uma parte na frente. Então, como é que eu vou diferenciar um trator, por exemplo, 4x2 comum de um trator 4x2 TDA? Dessa forma, o trator 4x2 TDA, as rodas da frente também são menores, porém a gente percebe que o formato da roda ela é o mesmo formato da roda traseira. Então ela contribui com uma parte para poder também fazer o tracionamento. E isso está se modernizando. E aí nós temos um dos mais utilizados hoje, que é exatamente o trator 4x4, que nós temos as dimensões das 4 rodas iguais e nós temos uma tração constante. Então nós temos aí um exemplo de um modelo comercial de trator 4x4. Nesse caso aí, nós temos 4 rodas na frente, 4 rodas atrás. Mas nós temos tratores também que possuem apenas 2 rodas atrás e 2 rodas na frente. Por que ele é 4x4? Porque eu percebo que todas as rodas, elas são do mesmo tamanho. E além disso, além de elas serem do mesmo tamanho, elas possuem também o mesmo formato. Então, apenas olhando para um trator, eu consigo fazer essa diferenciação. Então, nós temos aí a forma de tração. Nós temos a diferença 4x2, 4x2 TDA e a 4x4. Qual é a contribuição, a distribuição de peso de cada uma? Na 4x2, nós temos uma distribuição, o dianteiro 30% e o traseiro 70%. Isso é o quanto ele contribui com o peso do trator. A 4x2 TDA, nós temos 45% na dianteira e na traseira 55%. E a 4x4, como nós temos 4 pneus do mesmo tamanho, cada um contribui com 50% do peso total. E além de 50% do peso total, cada um contribui com 50% do tracionamento das rodas no momento que ele for dirigido. E nós podemos ainda, além dessa classificação 4x2, 4x2 TDA e 4x4, nós podemos ainda classificar esses tratores de outra forma. Nós classificamos eles quanto ao tipo de rodado, que o tipo de rodado é o quê? São exatamente as rodas, tá? Então, a gente pode classificar ele dessa forma. Primeiro, quanto à rodada, nós temos tratores de rodas, foi o que a gente acabou de dar uma olhada. Nós temos o 4x4, o 4x2 e o 4x2 TDA. Nesse caso aí, nós temos um 4x2 TDA, porque nós temos as 4 rodas, as duas da frente, elas são um pouco menores do que a roda de trás, porém elas possuem o mesmo formato. Além das rodas, nós temos também os tratores de esteiras. Então a gente percebe que esses tratores de esteiras, nós podemos ter eles tanto de borracha, quanto esteira de ferro mesmo. Tá? Esses tratores eles são muito utilizados pelo Exército Brasileiro. Então a gente pode ter esse formato aí desses tratores e obviamente como é que eu vou saber quando eu vou usar um e quando eu vou usar outro? Depende do meu tipo de plantação, depende do que eu queira. Se eu quero um maior tracionamento, eu quero uma maior força, vai ser o de ferro. Se eu quero um trator que ele não exija tanta força, eu uso o de borracha. Além disso, eu tenho também o de semi-esteiras. Esse de semi-esteiras, como que funciona? Exatamente, metade dele é de esteira e a outra metade dele é de roda. Então, a gente percebe nessa foto que as rodas de trás elas são esteiras e a roda da frente ele é realmente já um rodado. Então, esse é o trator de semi-esteiras. Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima.